Bem, então hoje a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos, né, da repetição fixa. Vamos falar sobre a contagem a partir de valores quaisquer, vários comandos subordinados a uma estrutura de repetição, contando de N em N, contando de trás para frente, progressão não aritmética, e vamos revisitar variáveis, falar um pouco de somatório, fatorial e aninhamento. Bem, se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir perguntando e me cortando no microfone e perguntando. Ok. Bem, então, essa parte de programação, né, que é a repetição, mais conhecido como loop ou laço, a gente sabe que, como eu já falei para vocês, foi idealizada pela Ada, esse tipo de programação em 1842, porém foi implementado pela primeira vez num computador da IBM, um computador antigo, e que foi um dos primeiros computadores do mundo, e esse nome loop, né, ou laço, ele ficou, na verdade, ficou esse nome porque, na verdade, você utilizava cartões e você interligava a ponta de uma fita a outra ponta para poder aquele cálculo ou aqueles comandos, eles ficavam se repetindo até no momento que você desconectava aquelas pontas. Então, virava realmente um verdadeiro loop ou laço, né? Bem, como é que é a forma do comando em Python? Bem, aqui nesse slide, no slide da aula de hoje, todas as estruturas que nós estamos colocando, elas já estão em Python, então, depois da aula, você pode pegar os slides lá nos canais e reproduzir esses programinhas no seu ambiente de desenvolvimento. Então, como é que o Python funciona? Como é que nós podemos escrevê-lo dentro do ambiente de trabalho do Python? Você vai escrever o for, que é o para, aquele laço para, uma estrutura de repetição que a gente aprendeu em algoritmos, para a variável de iteração. Quem é essa variável de iteração? São os contadores, pode ser I, J. Geralmente a gente usa esses contadores, I, J, K, que na verdade essas letras que a gente usa, I, J, K para contador, vem na verdade do Fortran, né? Antigamente o Fortran já era padronizado. Se você usasse I, J, K, você iria trabalhar com algum tipo de estrutura de repetição e o I, J, K eram os contadores, que são as variáveis de iteração. E em, né, traduzindo, campo de iteração. Qual é a variação desse campo de iteração? O I vai variar de onde até onde. É isso que a gente vai estudar hoje. Como é que a gente escreve um comando for dentro do Python? Eu vou colocar o comando, terminar com 2 pontos, e na linha seguinte você vai escrever quais os comandos que você quer que sejam repetidos. Esses comandos eles têm que ser indentados. O que é indentação? É um recuo que você dá à direita. Se você não der esse recuo, o Python não vai entender que essa linha de comando aqui faz parte do laço for. Por quê? Quando nós aprendemos algoritmos, e nas linguagens mais antigas também, e até quando a gente programou no Visual G, quando a gente começa o para, sempre tem o fim para. Quando a gente começa o comando se, tem o fim do se, fice. Então, sempre a gente tem o final dos comandos. No Python não existe isso. O Python ele sempre vai entender o seguinte, que se o comando estiver dentro do laço, ele tem que estar indentado com esse recuo. Olhem só aqui esse formato aqui abaixo. Nesse formato aqui abaixo, depois do for, não vai ser executado esse comando como dentro da estrutura de repetição. Por quê? Porque ele não está com esse recuo. Então, lá em algoritmo, a gente não focava muito nessa questão da indentação, mas no Python isso é extremamente importante. Tá? Olhem só esse exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo
Quem tiver com Python aberto aí pode digitar essas linhas de comando aqui. For in, aí aqui tem uma lista, entre colchetes aqui, então você vê aqui, olha, começa... Isso aqui é uma lista qualquer, a gente vai trabalhar com lista nas próximas aulas. Então, isso aqui é um exemplo de uma lista que começa no número 1 e termina no 4, e eu quero que imprima os valores dessa lista, né? Então, vai aparecer na tua tela aí 1, 2, 3, 4. Notem que o print está indentado, ele tem um recuo aqui à direita. Mas eu tenho aqui uma outra forma de escrever essa lista. Por quê? Digamos que aqui dentro dessa lista tivesse, por exemplo, 10.000 números, 1.000 números, 2.000 números. Você já pensou eu ter que abrir uma lista e escrever número a número? Não. Então, a gente não faz isso quando não precisa. Então, a gente só faz isso, utiliza a lista dessa forma quando realmente houver algum tipo de necessidade. No caso aqui, não tem. Então, você vai usar um outro tipo de função, que é a função range, né? A função de variação, a função onde está delimitado essa variável i, que seria o nosso contador. Então, nota o seguinte aqui, ó, o range é uma função, né, que você tem parêntese. Dentro desse parêntese, você vai passar os argumentos para o range. Aqui, no caso, 1 a 5. Por que 1 a 5? Porque o Python ele tem uma especificidade. No Python, se você colocar desta forma, 1 e 5, ele vai começar no 1, mas ele não vai nunca ler o último parâmetro que está aqui. Ele sempre vai parar no parâmetro anterior, que é o 4. Então, se você colocar for in range 1 a 5, ele vai imprimir a mesma coisa que esta lista aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, se você quiser que apareça o 4, tem que terminar aqui no 5. Se você parar no 4, ele vai imprimir apenas até o 3. Então essa é a primeira especificidade desse laço for, né? Ok. Então, aqui, formato do laço for. Notem, existem também outros formatos para a função range. Por exemplo, quando você coloca aqui, for i range 100. Isso aqui já está tudo em Python. Quando você coloca isso, print, eu não fiz isso, o que vai acontecer? Vai imprimir 100 vezes eu não fiz isso, porém, começa sempre no 0. Né? Então, se você não colocar nada aqui na frente, for in range 100 vai começar no 0 e terminar no 99. Nunca vai aparecer esse 100. Se você quiser que apareça 1 como primeiro, você vai ter que colocar de 1. E se você quiser que apareça 100, você vai ter que colocar de 1 a 101. Tá? Então, se você colocar só range 100, o default do Python, o padrão do Python é começar sempre no 0 e terminar no número anterior. E o passo default do Python, que é o incremento, que é de quanto em quanto ele vai pulando, é o passo 1. Então, ele vai começar no 0 aqui, vai pular de 1 em 1 e vai parar no 99. Tá? Então, vocês podem fazer esse teste aí no Python de vocês. Outra coisa, podemos também fazer contagens a partir de valores quaisquer. Então, quando você quiser fazer a contagem a partir de um valor qualquer, você tem que colocar dentro dessa função range qual é o valor que você quer iniciar a sua contagem. Tá? Então, aqui vai começar no menos 30 e terminar no 44. Aqui vai começar no 20 e vai terminar no 10. Vocês acham que isso aqui vai fazer alguma coisa? For in range de 20 a 10, o que vocês acham? Olha, aqui está começando com 20 e terminando no 10. Se alguém acha que vai acontecer alguma coisa, fale. Você pode comentar se vai fazer alguma coisa ou não nesse modelo que está aqui nesse segundo. Nesse segundo, é óbvio que não vai acontecer nada. Por quê? Porque você está colocando como limite inferior o 20. Então, vai começar no 20, mas ele não vai fazer nada. Por quê? Quando ele somar com 1, vai ser 21, nunca vai chegar nesse 10 aqui, tá? Então, esse aqui não é um programa viável. Então, você tem que ter cuidado com isso também, porque se o default é 1, se o incremento é 1, como é que você vai de 20 a 10? Para você fazer esse tipo de coisa, você tem que colocar o decremento, ou seja, colocar o passo
dentro da função range, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu só posso executar de 20 a 10 se eu colocar o passo aqui. Ah, eu quero decrescer de -1 em -1, então você vai ter que colocar isso dentro desse laço, tá bom? Olha só esse exemplo. Escreva um programa que gera a letra da canção muito popular entre os programadores. 99 bugs no software, pegue um deles e conserte. Faça um programa de forma a gerar a letra da música com o número de bugs no software variando de 99 a 250. Tá? Então, a gente quer de 99, que apareça na tela de 99 a 250, uma musiquinha. Então, 99 bugs, pegue um deles e conserte. Então, se você quer que apareça o 99, você tem que começar de 99. E se você quer que apareça o 250, você tem que terminar em 251. Então, olha como é que vai ficar esse programinha. Print, canção dos programadores, for e range, de 99 a 251. Print bugs no software, pegue um deles e conserte. Qual é o erro comum que as pessoas cometem ao montar um laço desse com range? É a pessoa escrever de 99 a 250 achando que o Python vai ler esse 250, só que não, ele vai parar em 249. Então, se você quer parar no 250, tem que terminar no 251 aqui no laço, tá bom? Outro, vários comandos subordinados a uma estrutura de repetição. Então, se você tem um laço e você tem vários comandos que estão subordinados a essa estrutura de repetição e a linguagem Python não tem um término claro para esse laço for, qual é o término claro para o Python para o laço for? É indentar esses comandos. Se você não indentar, vai dar erro no seu programa não vai fazer aquilo que você deseja. Porque aqui no Python não existe o fim do para. O fim do para é quando você termina de indentar. Então, olhem para esse primeiro exemplo. For i in range 5. Aí, se eu perguntar para vocês, começa com que número e termina com que número? Começa com 0 e termina no 4. Esse range da forma que está. Você tem aqui dois prints indentados. Então, a cada vez que o i for variando, vai aparecer na tela. Eu não fiz isso e brincadeirinha. Por quê? Porque esses dois prints estão indentados, o que nos leva a confirmar que essas duas linhas de comando estão dentro do laço for. Já esse outro programinha aqui, mesma coisa, for e range 5, né? Então a gente sabe que esse contador i ele vai começar no 0 e parar no 4, porém apenas uma linha de comando está indentada, confirmando que apenas esta linha está dentro do laço for. Ou seja, cada vez que o if for variando, vai aparecer na sua tela, eu não fiz isso. Quando acabar de executar, quando chegar no 4, vai sair do for e vai imprimir brincadeirinha apenas uma vez. Aqui você vai ter brincadeirinha impresso 5 vezes, 0, 1, 2, 3, 4. E eu não fiz isso também, 0, 1, 2, 3, 4. Já nesse segundo programa, você vai ter eu não fiz isso impresso 5 vezes, 0, 1, 2, 3, 4, e brincadeirinha só uma vez. Por quê? Porque o brincadeirinha, nesse segundo programa, não faz parte desse laço for. Vejam só esse outro programinha. Modifique a canção dos programadores do exercício anterior para incluir o refrão. Tecle Ctrl F5. Isso aí é da época que a execução no PyCharm era Ctrl F5 na versão antiga. Agora é Shift F10, né? Então aqui, olha, vamos fazer, para você montar a canção. Na hora que acabar a canção, você vai escrever vamos fazer mais um café. Ou seja, o vamos fazer mais um café não vai fazer parte da estrutura de repetição. Então, você vai criar, para esse tipo de programa aqui, você vai criar um laço que vai começar no 99 e terminar no 251. Cada vez que o i variar, vai aparecendo na tela, né, 99 bugs no software, pegue um deles e conserte, tecle Ctrl F5. Quando chegar no 250, vai sair do laço e vai aparecer na tua tela, vamos fazer mais um café. Então,
o formato do programinha é esse, olha, Canção dos Programadores, versão .2. For in range, 99 a 251, porque nós queremos que apareça apenas o 250, né? Nós queremos que apareça, então nós temos que colocar um número acima. E aqui nós temos as duas linhas de comando que fazem parte desse laço for. Elas estão aqui edentadas à direita. Print bugs no software, pegue um deles e conserte. Print tecle, Ctrl F5. Aqui, saindo do laço for, você tem print, vamos fazer mais um café. Ou seja, esse último print não está indentado, que confirma que esse último print não está dentro dessa estrutura de repetição, tá bom? Por exemplo, vamos agora voltar ao que a gente falou lá atrás, naquele questionamento, quando você começou no 20 e terminou no 10. Se você não colocar esse passo, esse incremento ou um decremento, então o default do Python é 1. Então, olha, contando de N em N. Digamos que você queira contar de 2 em 2, de 0 a 10. Então, você vai colocar aqui o incremento que é 2. Então, ó, 0, 2, 4, 6. Quando a gente está trabalhando com laço for, né, então nós vamos... queremos colocar um incremento, então a gente vai colocar aqui 2 em 2. Né? Então, se a gente quer que apareça o 10, como eu falei para vocês, então eu tenho que colocar aqui 12. Aí vai aparecer o 10. Olhem só aqui esse exemplo aqui. Esse exemplo ele é muito simples de fazer. Quem tiver aí com Python pode fazer. Se quiser comentar, fique à vontade. Escreva um programa que imprima todos os anos bissextos do século 21. Lembre-se que o primeiro ano bissexto do século foi 2004 e que o último será 2096. E que anos bissextos ocorrem usualmente de 4 em 4 anos. Assim, a lista que o programa vai imprimir é 2004 até 2096. Né? Então, é o seguinte, se eu quero montar uma lista dessa, né, então o meu range tem que começar no 2004, porque eu quero que apareça o 2004. E o meu range tem que terminar no 2100, porque eu quero que apareça o 2096. E aí o meu incremento vai ser 4, né? Porque tem que pular de 4 em 4. Então, o primeiro passo é entender o que você vai fazer no for, né? Então, olhem só como é que vai ficar. Muito simples, ó. For i in range de 2004 a 2100, passo 4, print i, tá bom? Lembra que eu mostrei lá no início? Contar de trás para frente. Então, se você vai contar de trás para frente, né, então você vai usar um passo negativo. Por exemplo, aqui. Olhem só esses programinhas aqui. For i in range de 10 até 0 e o passo é -1. Então, vai começar no 10, né? Ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Não é verdade? E 1. Não vai aparecer o 0, né? Então, não vai aparecer o 0 aqui. Aí vai... Qual é o único comando que está dentro do laço for? Só esse print aqui. Esse print fogo não está dentro. Se eu quiser que apareça o 0, eu tenho que colocar -1 aqui nesse limite superior, tá? Você também pode, ao invés de colocar os valores aqui no range, colocar esse valor como dado de entrada. Porque às vezes você não conhece qual é o valor inicial. Então, você pode colocar esse valor como dado de entrada. Tá? Olha só esse programa aqui. Esse exemplo. O que aconteceria se o usuário do programa anterior, desse daqui, digitasse 0? Por exemplo, se eu colocasse 0 como valor inicial, se ele não vai aparecer, se não vai aparecer o limite superior, 0 com -1 dá -1, então não ia acontecer nada. O que aconteceria se a gente digitasse um valor negativo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, -30,
Aí ia ficar menos 30 com menos 1, menos 31, menos 32, e atender para o menos infinito, né? Então, você pode também digitar esse programinha e fazer um teste com as entradas para você ver o que vai acontecer. Então, tem que ter cuidado também quando você for entrar com esses valores. Olha só aqui, modifique mais uma vez a canção dos programadores, desta vez gerando a canção dos bons programadores, que resolvem 11 erros de cada vez e, ao chegar a 0, declaram que o software está estabilizado. Então, o que acontece? Se eu vou começar com 99 bugs, por exemplo, eu vou começar com 99 bugs, e quando chegar no 11, eu vou resolver os 11, né? Então, assim, eu quero que apareça até 11 aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer esse tipo de programa? Olha só, de 99 a 0. Quando eu for diminuindo em 11, né, o 0 não vai aparecer. Vai aparecer até 11, que é o que eu quero que apareça, até o 11. Né? Então, 11 menos 11 dá 0, que é o último. Não vai aparecer o último, ele vai sair do programa e vai escrever sem erros no software, está estabilizado. Notem que apenas essas duas linhas estão dentro do laço for. Bem, pessoal, outra coisa, vocês podem também trabalhar com fórmulas, né? Por exemplo, progressões não aritméticas. O que isso aqui faz? O que esse algoritmo faz quando você olha? For n in range 10. Primeiro, aqui o range está variando de 0 a 9. E isso aqui é 2 elevado a n. Né? Então, 2 elevado a 0 vai imprimir 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, até 2 elevado a 9. Tá? Escreva um programa que simula o valor inteiro da prestação de uma compra parcelada sem juros de 1 até 20. O valor da compra pode ser digitado pelo usuário. O valor da prestação deve ser calculado como o valor da compra dividido pelo número de prestações, de 1 a 20. Aqui está 24, mas é 20. Aí, para verificar se o seu programa está correto, digite o valor 1000 e tem que aparecer essa saída de dados. Pessoal, ao longo do slide todo, eu tenho vários exercícios que já estão resolvidos. O que é importante? Você replicar esses exercícios, resolver, mas sempre testar. E eu sempre deixo o teste. Esse teste, ele valida o seu problema. Porque quando você testar, você vai verificar se vai aparecer a mesma coisa que está aqui no teste, tá? Então, olha só o programa. Programa que simula prestações em compras sem juros. Entrada de dados, valor da compra. For in range de 1 a 21, porque eu quero de 1 a 20, então eu vou imprimir de 1 até 21. Tá? Esse formato aqui é para quem está com Python antigo. Olha, print, né? 0 vezes 1, ponto, formate e valor, divisão do valor por i, a divisão inteira. Então, o que vai aparecer na tua tela? No lugar do 0 vai aparecer o i vai variar de 1 até o 20, então vai aparecer uma vez d. 1000 dividido por 1, aí vai dar 1000 aqui. Na segunda vez vai aparecer 2 vezes d. 1000 dividido por 2, 500. Esse print aqui, você também pode escrevê-lo, né? Esse print você pode usar aquela forma mais fácil que a gente já aprendeu, que é o F, aí você vai escrever assim, I vezes D. É igual ao valor, divisão inteira, por I, fecha aspas. Então, nota que aqui você está eliminando as vírgulas, não precisa escrever esse formato, tá? O range, você tem que começar com 1, porque se você colocar o range assim, olha, vai começar de 0 e vai terminar em 20, aí vai ter divisão por 0, vai dar errado. Então, é importante você verificar quando você vai fazer. E outra coisa, lembrar da aula passada, que existe diferença entre essa barra, que isso aqui é a divisão que vai resultar num float, e esse daqui que é a divisão inteira, que vai dar apenas o teu quociente. No caso aqui, eu não quero a divisão, eu não quero que apareçam as vírgulas,
após o número. Então, tudo vai ser declarado como um inteiro. Tá? Isso aí é um dado do problema, é um pedido do problema. Tá? Então, tem que realmente estar atento para isso. Uma outra coisa que no Python se usa muito é a questão quando a gente vai revisitar as variáveis. Por exemplo, aqui, x recebe x mais 1. No Python, você pode escrever dessa forma, x mais igual a 1. O que quer dizer x mais igual a 1? Quer dizer que x recebe x mais 1. X recebe x menos 1. O que isso quer dizer? Que x menos é igual a 1. Ou seja, quem é x menos igual a 1? X recebe x menos 1. Então, qualquer fórmula você pode escrever no Python sem precisar repetir a variável. Então, aqui, olha. O x recebe a divisão de x por y. Basta você colocar x barra igual a y. Que isso aqui é igual x recebe x sobre y. Tá? Então, isso aqui é mais um artifício do Python. Outra coisa, a gente pode calcular somatórios. Olha só esse exemplo aqui de uma lista. Né? Então, digamos que eu fale assim para você, eu vou ao supermercado e vou comprar 5 itens no supermercado. Um item é R$34, o outro item é R$18, o outro é R$127, 36, 23, e eu quero calcular o total dessa compra. Né? Então, se eu quero calcular o total dessa compra, eu vou acumular o valor desse total nessa variável total. Né? Então, essa variável total, quem é essa variável total? Primeiro, ela está com zero. Ela está com valor zero. Quando você entra aqui no laço for, notem que essa linha de comando ela vai se repetir. Então, o total recebe total mais preço do item. Então, notem que na primeira vez o preço do item vale 34. Então, quem é que vai ser o total? Total vai receber o zero anterior mais o preço do item, que é 34. Então, notem que o 34 foi acumulado na variável total. Aí ele volta de novo para o laço for e pega o 18. Aí ele entra no total, agora o total vai receber o total mais o preço do item, que é 18. Quem era o total anterior? 34. Então, ele vai somar 34 mais 18. E assim, essa soma vai ser acumulada até o final. Então, depois ele vai pegar 127, 36, 23, vai acumular essa soma e você vai ter o valor total da sua compra. Né? Aqui dá 6 e 3, 9... 9 e 8, 17, 21, 28. Então, aqui vai dar 8. 2 mais 3, 5 e 2, 7. E 8, 238. Acho que é isso aí. Vejam aí se é isso. Então, no final, tu vais acumular o total da tua compra, que é 238. Tá? Uma outra coisa importante também é você inicializar a variável, como foi feito aqui nessa linha aqui. Se você olhar aqui, a variável total está inicializada com zero. Então, é importante também, quando você vai trabalhar com somatórios, com acúmulo de somas, você inicializar a sua variável. Tá? Olha aqui, a forma mais elegante de escrever esse programa, inicializar o somatório com zero, e depois você vai acumulando aqui dentro do seu programa. Você pode também entrar com os dados, né? Então, por exemplo, aqui, olha, eu posso entrar aqui, por exemplo, com valor de N, só um exemplo, e mandar imprimir o resultado. Posso fazer isso também. Execução de somatórios mais complexos. Você pode ter uma fórmula qualquer geral que você pode querer trabalhar, né? Então, eu quero acumular o I variando de 1 até N. Quem é esse N? Esse N vai fazer parte da minha entrada de dados, por exemplo. Então, eu entro aqui com o limite superior da soma, o somatório recebe zero, porque ele vai ser o valor que vai receber esse somatório acumulado. E aqui você faz o seu range, ó, for e range de 1 até N mais 1. Por que até N mais 1? Porque se você vai entrar com N e você quer que o somatório seja de 1 até N, você tem que colocar N mais 1, porque o limite superior nunca vai ser lido.
tá? Então, essa fórmula que está aqui embaixo é essa expressão aqui na forma computacional. 2 asterisco i, que é 2 vezes i, mais 5 vezes i elevado ao quadrado. Então, a cada momento, olha, você tem aqui somatório mais igual a esse somatório. Lembrando que isso aqui no Python quer dizer o quê? Somatório recebe somatório mais essa fórmula, tá? Aqui, olha, escreva um programa que calcule o somatório dos números inteiros entre os limites inferior e superior definidos pelo usuário. Então, vocês vão fazer esses programinhas. Aqui eu já coloquei os valores dos testes, das entradas, do limite inferior, tá? E do superior. E o que tem que sair? Se vocês fizerem esse programinha e pedirem para fazer esse teste e bater com essa tabela que está aqui, vocês programaram certo, tá? Então, olha, o código-fonte está aqui, olha, print o cálculo do somatório dos inteiros entre dois limites. Notem que aqui nós estamos entrando tanto com o limite inferior dessa soma como com o superior, inicializando a variável somatório com zero. For e range tem aqui o limite inferior e o superior mais 1. Superior recebe superior mais o i, porque a fórmula é apenas i. E aqui no final, print o somatório. Então, aqui tem vários exercícios para vocês fazerem com código-fonte, tá? Para vocês replicarem. Então, eu estou deixando esses exercícios aqui para vocês fazerem. Exercícios que eu estou deixando, eles já têm os códigos-fontes, tá? E aí vocês podem fazer. Na questão do fatorial, hoje eu vou falar só um pouquinho dele, porque hoje, com a conceituação que a gente tem hoje, não dá ainda para fazer um programa completo do fatorial, porque vai faltar o comando if, que é a estrutura de seleção que eu preciso para concluir esse fatorial. Mas digamos que eu queira calcular o fatorial a partir de 1, tá? Vamos excluir o zero. Então, eu vou entrar como dados, né? Digo o número, direi fatorial. Você não vai digitar zero. Você vai digitar a partir de um número, por exemplo, 1. Se você digitar o zero, na verdade, não vai acontecer nada, porque você vai entrar aqui no for e aqui vai ficar de 2 até 1. Então, não vai acontecer nada, não vai dar errado, né? Então, aqui, olha. Diga o número e direi o fatorial. Fatorial 1. Digamos que você coloque 2 aqui. Então, aqui vai ficar de 2 até 3. Aí, ele vai calcular o fatorial de 2. Nesse caso aqui, lembram do que eu falei para vocês, né? Quando você revisita a variável, né? Essa linha aqui é fatorial, recebe fatorial, vezes i, né? Então, se você colocar, por exemplo, o range de 2 até 3, só um exemplo, de 2 até 3, então, se for de 2 até 3, só vai ser o 2, né? Só o 2 que vai ser lido. Então, quem é que vai ser o fatorial? Fatorial vai ser igual ao fatorial, que é 1, o primeiro fatorial é 1, vezes o i, que é 2, ou seja, o fatorial de 2 é 2. Se você for aumentando o n, você vai calculando o fatorial, tá? Aninhamento. Aninhamento é algo que também no Python tem que ter muito cuidado com isso, com essa questão do aninhamento. Essa palavra aninhamento vem de ninho mesmo, de aninhar, de colocar um bloco de comandos dentro de um outro comando. Por exemplo, lembra quando a gente trabalhava com vetores bidimensionais, onde nós colocávamos um for dentro de outro for? Nós não nos preocupamos muito com a questão da indentação, mas aqui será muito importante, porque se eu tiver aqui esse laço for dentro deste outro for, então eu tenho que indentar ele. Se eu não indentar, o Python não vai entender. Então, aqui, como é que o Python entende? Que eu tenho i variando de 1 até 11, né? E aí, dentro desse for, tem um outro for, e aí você tem dentro desses dois for esse print ij.
Olha só esse outro aqui, 3, né? Olha esse alinhamento. Você tem esse for dentro desse daqui, que está dentro desse maior. Ou seja, as estruturas estão alinhadas. E esse print é o comando que está dentro desses comandos for. Como é que é a execução? É como lá em algoritmo, de dentro para fora. Você vem aqui fora, vai fixar o valor de fora, vai fixar o segundo e vai variar todos os valores internos. Terminou os valores internos, volta para esse daqui, varia ele, terminou de variar esse todo que vem aqui para fora. Então, como era feito lá em algoritmo, aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui o print está no formato antigo, você pode escrever no formato atual, que eu já expliquei para vocês. Olha esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo aqui, escreva um programa que simula um calendário, imprimindo as datas. Eu fiz diferente, né? Aqui eu fiz o calendário de 2018 e 2022, mas olha só o que pede o exercício. Imprimindo as datas a partir de 1 de janeiro de 2017 até 30 de dezembro de 2020. Para simplificar, neste momento, considere que todos os meses têm 30 dias. Seu programa vai imprimir 1 de janeiro de 2016, 2 de janeiro até dezembro, e assim vai, né, até chegar em 2020. Então, como é que você vai fazer esse programinha? Está aqui. Calendário de 2017 a 2020. Então, o ano vai variar de 2017 a 2021, para poder aparecer o 2020. O mês, 1 a 13, para poder ficar de 1 a 12. E o dia de 1 a 31, para ficar de 1 a 30. Tá? Como é que vai ser executado isso no Python? Primeiro, na hora que você manda fazer isso no Python, ele vai colocar ano igual a 2018 e vai pegar o mês igual a 1 e vai variar o dia de 1 a 30. Terminou o dia, ele volta para o mês e vai para o mês 2. O ano continua 2018. Aí, o mês 2, ele entra de novo no dia, varia o dia de 1 a 30. Volta para o mês, varia agora o mês por 3. Entra no dia, varia de 1 a 30. Quando chegar no mês 12 aqui, pessoal, ele vai variar o dia pela última vez e volta lá para o ano. Estava em 2018, agora ele pula para 2019. Então, é assim que o Python executa essas estruturas alinhadas, tá? Eu vou sair da apresentação e vou abrir o Python aqui para mostrar alguns programinhas para vocês fazer junto e vocês vão tirando dúvida quem tiver dúvida, tá bom? Então, eu vou fechar essa apresentação. Bem, então vamos colocar assim. Vamos fazer aquele programinha da lista primeiro. Calcula o valor total da compra do mercado. Aí, o que você vai fazer? Vamos montar nossa lista aqui de compras. Aí eu vou colocar aqui preço, item. Aí a gente tinha colocado os preços dos itens. Eu acho que era 34, 18, 127, 36 e 23. Termina com 2 pontos. Aí nós vamos acumular o valor total. Total mais igual. Total mais igual preço item. Terminou o laço? Terminou o laço, a gente vai mandar imprimir total. Porém, pessoal, o que a gente tem que levar em consideração? Que esta variável aqui, ela tem que ser inicializada, essa variável total, tá? Então, no Python tem que inicializar, senão isso aqui vai dar erro. Então, a gente vai inicializar, eu vou dar um Enter aqui e vou colocar total, recebe 0. Tá? Então, olha só, se você pega uma calculadora aí, tu vai somar. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente mandar executar.
Ó, calcula o valor total da compra do mercado. Então, o total é 34 mais 18, mais 127, mais 36, mais 23, 238. Imprimiu o total. Nota que o que o Python entende como está indentado, que esse total está dentro, tá? Alguma dúvida nesse programinha? Eu vou fazer o próximo. Professora, Pode falar. eu não Professora? entendi por que mais igual. Total mais igual. Porque é o seguinte, olha, lembra que eu mostrei lá quando a gente estava revisitando variáveis? Quando você coloca x recebe x mais 1, é a mesma coisa que você colocar x mais igual a 1 no Python. Certo? Então, isso aqui eu poderia escrever assim, olha. Total recebe total mais preço do item. Eu posso escrever Tá, assim. entendi. Então, na primeira vez que você entra aqui dentro desse laço for, né, o total vai receber o 0, porque está inicializado aqui com 0, mais o 34. Aí ele volta para o for, agora o total recebe o 34, que já está acumulado lá, mais o 18. Depois ele vai receber 34 mais 18 mais 127. Então, o Python, ele possui essa capacidade de você retirar esse total daqui, retirar esse mais e colocar bem para cá. Isso significa a mesma coisa que total recebe total mais o preço do item. Ficou claro para você? Sim, entendi. Então, Obrigada. olha, eu vou outra forma, só para você ver que dá a mesma coisa. Viu? 238. Então, na verdade, isso aqui só vai poupar, na verdade, o teu programa vai ficar mais chique. Pronto. Aqui. Ok. Mais alguma dúvida nesse? Que eu vou passar para o próximo. Então, olha só aqui. Vamos olhar aqui, vou apagar aqui. Olha aqui o for. For, i, range. Eu vou colocar aqui 6, 2 pontos, print, i. Então, olha só, aqui, se eu coloquei range 6, na hora que eu mandei imprimir o i, vai aparecer apenas 0 a 5. Olha aqui. Olha aí embaixo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser que apareça o 6, você tem que colocar 7 aqui. Ó, aí apareceu o 6 agora. Se você quiser que vá de 1 a 6, então você tem que colocar um 1 na frente, colocar o 7 no final, e aí vai aparecer de 1 a 6. Olha isso aqui. Tá? Se você não colocar o limite inferior, o default do Python é o 0. Ah, eu quero agora contar de 3 em 3. Bora ver o que vai acontecer agora. Olha só, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7. Não vai acontecer mais nada, parou no 7, tá? Vamos fazer aquele exemplo que eu mostrei para vocês, que é o daquela questão da parcela, né? Então, eu vou colocar aqui. Outra coisa, se eu fizer isso aqui, olha, deixa eu colocar isso para cá, olha. Deu erro, tá vendo aqui, ó? Erro de indentação. Por que deu esse erro? Porque, como eu falei para vocês, o Python só vai entender que o comando está dentro dele, do laço for, se você indentar. Um tab aí você vai indentar. Se eu fizer isso aqui, print, e aqui no final colocar isso aqui, ó, print, terminei. Nota que esse print terminei, ele não está dentro do laço for. Então, vai imprimir de 1 até 7 e depois vai imprimir terminei, ó. 1, 4 e 7 e terminei.
que eu terminei. Agora, se eu fizer uma indentação aqui, olha só, vai imprimir, terminei 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, você tem que sempre ter cuidado para saber o que você está fazendo, o que você quer que o programa faça. Então, se eu fizer isso, faz uma coisa, se eu fizer isso aqui, faz outra coisa, tá? Alguma dúvida aí para a gente passar para o próximo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um enunciado. Então, isso que eu vou fazer aqui, tá tudo feito no slide, mas é só para vocês recapitularem o entendimento. E quem quiser ir acompanhando aí, então, olha, a gente quer escrever um programa que simula o valor inteiro. Então, toma. Que simula o valor inteiro, né? Da prestação de uma compra. Eu não vou escrever tudo, eu só vou colocar que é de 1 até 20, 1 até 20 prestações. E aí eu quero só o valor de inteiro, né? Ok. Então, agora, a gente tem que pensar qual é o dado de entrada desse problema. É o valor da compra, né? Então, eu vou colocar como dado de entrada o valor da compra. Eu só quero o valor inteiro da prestação dessa compra, tá? Então, olha só aqui. Vou colocar assim, valor ao input digite o valor da compra. Aí aqui, olha, for e range. Eu não quero de 1 até 20, então eu vou colocar aqui de 1 a 21. For e range de 1 a 21, terminando com 2 pontos, que é a regra de sintaxe do Python. Aí você vai imprimir. Print. Como é que eu quero que apareça? Que eu queria que aparecesse lá. Eu queria que aparecesse assim. Print. Eu quero que apareça uma vez de R$ 1.000, então vou colocar assim. Print. Eu vou acessar a variável, então vou colocar a chave aqui. Acessei a variável i, né? Então, print i uma vez, vou colocar uma vez de aí aqui. Vou acessar de novo o cálculo agora. Eu quero, se for de uma vez, se a compra for R$ 1.000, vai ser 1.000 dividido por 1. Então, vai ser o valor da compra, divisão inteira, dividido pelo I, que é o número de prestação. Então, esse contador, esse I aqui, ele é o número de prestações, que começa em 1 e termina em 20. Tá? Aí você tem o valor da compra. Então, vamos ver o que vai fazer se a gente digitar, então, aqui. Digite o valor da compra. Bora ver. Ó, programa que simula o valor inteiro da prestação de compra, 1 a 20. Digite o valor da compra. Aí você vem aqui embaixo e vai digitar o valor da compra. Eu vou colocar R$ 1.000. Olha só o que aparece certinho, olha. Uma vez de 1.000, 2 vezes de 500, 3 vezes de 333 e assim você vai até o 20. Ok. Alguma dúvida nesse probleminha aqui? Em algum comando? Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um outro programinha
daqueles de somatórios, quando você tem fórmulas. Tá? Então, vou colocar aqui, olha. Eu vou colocar aqui... programa para o somatório cuja fórmula I, por exemplo. Então, é como se você colocasse assim, I, o somatório cuja fórmula é I, e o valor da variável cuja fórmula é I. Eu vou deixar aqui, cuja fórmula é I. Pronto, cuja fórmula é I. Bem, então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu tenho aqui uma fórmula cuja eu vou entrar como dado o valor do número de vezes que eu quero somar esse I. Então, vou colocar aqui, ó, digite o valor. Vou colocar, digite o valor de N. Vou colocar aqui N, digite o valor de N. Aí aqui eu vou colocar aqui soma, recebe 0, porque eu vou acumular uma soma. Aí aqui, para I, variando, eu vou pensar no I variando de 1 até o N. O N é um valor que eu vou ler, tá? E aí eu quero calcular, eu vou colocar bem aqui, olha, quero calcular que a soma recebe a soma mais o I. É isso que eu estou querendo fazer. E aí, no final de tudo, eu vou imprimir que a soma é igual à soma. Tá? E aí, para ficar bonitinho, eu vou tirar esse soma daqui e vou colocar mais aqui na frente. Então, a gente tem uma formulazinha qualquer aí, que ela é igual a I, e eu quero somar. Olha, digamos que eu coloque 2 aqui, pessoal. Se eu colocar o N igual a 2, vocês acham que a soma vai dar quanto? Será que alguém se arrisca a responder antes de executar? Se eu ler N igual a 2? Alguém se arrisca? Se eu falar assim, olha, o N é igual a 2, quanto é que vai dar essa soma? Ninguém se arrisca? Pessoal, olha só, se o N for 2, o range vai de 1 até 2. Oi? Vai dar 3? Vamos lá, vamos fazer o teste, já que você falou no 3, tá? Não dá 3, mas vamos lá, vamos executar. Quanto foi que eu falei? 2, né? Dá 1. Por que dá 1? Eu sabia que quem falasse ia falar 3, né? É normal que você fale 3, porque você não está acostumado. Mas por que dá 1 e não 3? O que vocês acham? Por que esse somatório deu 1 e não 3? Porque, pessoal, se o N é 2, o range só vai ler o 1, gente. Não vai ler o 2. Por isso que não é 1 mais 2, que é 3. Se aqui, ó, o I varia de 1 até 2, se eu falei que o N é 2, e o range começa no 1 e termina no 2, ele nem vai ler o 2, ele só vai ler o 1. Então, a soma é 1.
Se você quiser que a soma dê 3, você vai ter que colocar n igual a 3 na sua leitura, que vai ler 1 mais 2. Olha só aqui. Ao invés de 2, agora eu vou colocar 3. Ele vai ler 1 mais 2, que vai dar 3. Ele não lê 1 mais 2 mais 3. Ele lê 1 mais 2. Como eu falei para vocês, o limite superior não é executado pelo Python. É diferente do que a gente fazia lá em algoritmos. O Python ele tem a estrutura dele e ele para no número anterior. Tá? Tá ok aí? Então, eu vou colocar aqui uma outra fórmula. Digamos que eu fale assim para vocês. Programa para calcular. Programa para apresentar na tela. Elevado a n, onde n varia de 0 a 9. Eu pergunto para vocês, nesse programa que eu estou pedindo aqui, programa para apresentar na tela, 2 elevado a n, onde n varia de 0 a 9. Eu preciso fazer alguma entrada de dados? Sim ou não? O que vocês acham? Podem chutar aí, mesmo que seja errado. Vocês acham que precisa fazer alguma leitura de dados ou não? Eu acho que não, né, Paulette? Não precisa. Porque não precisa, que tu vai colocar aqui embaixo. Isso, não precisa, porque eu já falei que eu quero que o n varie de 0 a 9, já dei a fórmula. Nada precisa, não é um n que é variável. Eu já decidi que é 0 a 9. Então, você vai apagar essa linha. Apagar essa. Aí, aqui no range, como vocês querem colocar para ir de 0 a 9? Qual é o mais fácil para colocar aí? O 10? O 10, que vai de 0 a 9. Aí você pega, como a gente só quer que apareça na tela, aí vocês vão fazer o print, né? Aí você pode colocar aqui, olha. Eu quero que apareça, então eu vou colocar print 2 elevado a n, tá? N não, I, né? Porque eu coloquei I aqui. Vamos colocar o N. Pronto. Será que vai ser? Aceito o N. Vamos lá. Então, vamos executar aqui. Olha só que bonito. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado ao quadrado, 2. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. Aí vai descendo. 2 à quinta, 32. 2 elevado a 6, 64. 128. 256 e 512. Ok. Então, é isso, pessoal. E aí, vocês sempre têm que ter em mente isso aí. Vamos ver aqui aquela do fatorial que a gente fez, né? Então, vamos pegar aqui o programa para calcular o fatorial. Programa para calcular o fatorial de um número. Então, aqui, como é de um número qualquer, eu vou ter que fazer a leitura. Então, vou colocar aqui n igual a int input. Aí, aqui, diga o número e girei o fatorial. Tá? Então, aqui já fez a leitura de dados. Vamos inicializar a variável fatorial com 1.
Aí aqui nós vamos, agora que já fizemos a leitura, a gente quer calcular o fatorial, né? Então, a gente vai variar o contador. Já que a gente colocou aqui o contador a partir de 2, porque eu já coloquei o fatorial de 0 é 1, e se o número for 1, o fatorial vai dar 1 também. Então, eu vou começar no 2. Se a gente quer o fatorial de n, eu tenho que colocar bem aqui n mais 1, porque se eu colocar n, não vai calcular o fatorial de n, porque ele nunca lê o limite superior. Aí você vem aqui, fatorial, vai receber fatorial vezes i. Fatorial vezes i. Fatorial recebe fatorial vezes o i. Tá, então eu vou chegar isso para cá. Espera aí. Aí bem aqui a gente vai imprimir. Vou colocar assim, ó, fatorial de... Qual é o número mesmo do n, né? O fatorial do n é igual a fatorial. Bora ver se tá, vamos ver se tá certo? Então, olha aqui, print, digo o número de fatorial, fatorial recebe 1. Vamos ver aqui, eu vou digitar 0, só para ver o que acontece. O fatorial de 0 é 1. Por quê? Porque nota que quando eu digitei o 0, ele entrou nessa terceira linha aqui, mas ele não executou nada na quarta. Ele pulou a quarta, a quinta e veio direto para a sexta linha. Por que ele pulou a quarta e a quinta quando eu digitei n igual a 0? Porque o range ia ficar de 2 até 1 e não pode. Porque o incremento é 1, então não pode ir do maior para o menor se o incremento é 1. Então ele pula, ele não dá erro no programa, ele simplesmente não executa a quarta e nem a quinta linha. Tá, pessoal? Agora eu vou digitar 1. Olha aqui. Número 1. O fatorial de 1 é 1. Por que também o fatorial de 1 deu 1? Pelo mesmo motivo. Ele lê o n, faz fatorial receber 1. Quando ele entra na quarta linha, a quarta linha vai ficar de 2 até 2. Ele não vai executar nada. Por quê? O primeiro termo é 2 e o último é 2. E, por regra, o Python não executa o último número, então ele não vai executar também. Aí ele pula a quarta e a quinta linha. Agora, vamos colocar um outro número. Vou colocar 3. O fatorial de 3 é 6. Por quê? Porque agora ele vai entrar na quarta linha e o teu range vai de 2 até 4. Ó, 3 mais 1, 4. Aí ele entra aqui, ó. Fatorial recebe 1 vezes 2. Depois, fatorial recebe 2 vezes 3 e sai do programa, que é o 6. Porque ele não vai... Se tu colocar 3 aqui vai ficar 3 mais 1, 4. Ele não faz o 4, mas ele faz até o 3. Pessoal, ficou claro isso para vocês? Então, olha só, eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem. E na quinta-feira serão as apresentações de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Então, a gente replicou aqui, fez um resumo do que foi a aula de hoje. Vocês vão pegar todos esses exemplos e irem fazendo. Na semana que vem, a gente já vai ter o laboratório 2 do Python. No laboratório 2, eu vou envolver essa estrutura de repetição que eu expliquei para vocês e a aula que eu vou dar na segunda-feira também, que serão os comandos de seleção, tá bom? Então, eu desejo uma boa tarde a todos. Professora? Diga. Na quinta é só enviar os arquivos no PyCharm mesmo, né? E a apresentação por ele, né?
Isso, igual eu estou fazendo aqui a minha. Ah, tá, ok. Ou no PyCharm, ou no teu online, mas em qualquer um desses aí, entendeu? Tá bom? Tá ok, obrigado. Abrir, tipo, eu abrir aqui e mostrar, tá bom? Tchau, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde.